Queridos, fico muito feliz de poder transmitir a palavra do Senhor hoje ao teu coração e que o Senhor fale ao teu coração como tem falado todos os domingos aqui através da vida do pastor Clédson. Espero que da mesma forma que o Senhor tem nos transformado, que hoje não seja diferente, que essa palavra transforme, que ela traga mudança, que ela definitivamente possa mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver. Hoje eu não trago nada novo, eu não trago nenhuma informação nova, eu trago a verdade como tem sido traga todos os domingos aqui. A verdade é a proposta nessa noite, trazer a verdade. E a verdade que eu trago hoje está no livro de Romanos, capítulo 8. Gosto muito do texto de Romanos, principalmente desse capítulo. Um capítulo que nos apresenta o tripé da vida cristã, um capítulo que fala da fé, que fala da esperança, que fala do amor, de um Deus pelo seu Filho, mas fala também do amor de Deus por nós, entregando esse Filho. Um texto que fala sobre a fé universalizada através de Paulo. Através das tradições bíblicas, Paulo mostra o Deus de Abraão, o Deus de Jesus, o Deus de Paulo, como o mesmo Deus. Fala sobre a esperança, uma esperança que se revela no confronto entre um ideal de vida que busca superar o estado de morte que nos cerca todos os dias. Paulo, nesse capítulo, ele relata a sua própria vida missionária, ele nos apresenta uma lista de sofrimentos que expressam a luta do cristão contra as forças do mal, onde o sucesso do mundo representa a tribulação e a perseguição ao nosso Senhor Jesus Cristo. É algo passageiro, sim, é algo passageiro. Paulo ele termina este capítulo dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu te convido nessa noite, nós leremos apenas 5 versículos, a partir do versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aos que de antemão conheceu, também os guardou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que guardou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também os aceitou, e aos que aceitou, com eles compartilhou a sua glória. O que dizer diante de tudo isso? O que diremos diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem poderá nos vencer? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós, Ele o entregou, porventura não nos dará também graciosamente com Ele todas as coisas? Amém. Que verdades absolutas e definitivas, meus irmãos. Existem certas verdades que são capazes de nos calar. Existem certas verdades, irmãos, que são capazes de nos deixar sem ter o que dizer. Esse texto é uma dessas verdades. O apóstolo Paulo, e o próprio apóstolo Paulo, ficou quase emudecido diante das verdades contidas nesse texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus considera isso, meus irmãos. Porque o texto diz que Ele nos conhece desde a eternidade. Um Deus que nos guardou para a vitória com Cristo. Um Deus que nos chamou quando nós estávamos ainda mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Um Deus que nos justificou livremente através da sua graça por meio da fé. E um Deus que tem compartilhado pouco a pouco a sua glória conosco, até o dia da vinda de Cristo. Que verdades, queridos. Paulo, diante dessas verdades, ele quase fica sem ter o que dizer. No verso 31 ele diz: o que diremos? O que dizer diante de tudo isso? O
Que palavras dizer, o que dizer diante dessas verdades tão absolutas, tão tremendas? Difícil achar palavras que expressam essas verdades. Mas aí é justamente isso que Paulo fala e faz no versículo seguinte, quando ele declara que se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante de verdades tão absolutas, Paulo ele é convencido de que Deus está conosco. Deus está conosco. Quem poderá nos vencer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? As únicas palavras que vêm para Paulo em seu coração e que ele consegue dizer diante de verdades tão profundas é: Deus está conosco, Deus está ao nosso favor. Meu querido, Deus está ao nosso favor. Nosso Deus não muda, Ele não mudou, Ele é o mesmo. É o mesmo Deus de Paulo, é o meu Deus, é o seu Deus. Que coisa maravilhosa é quando o homem compreende as verdades divinas, irmãos. Por mais difícil que seja dizer algo diante das absolutas verdades divinas, nós precisamos e devemos dizer. Quando nós compreendemos as verdades do Senhor, é impossível ficarmos calados diante delas. Nós devemos compartilhar e declarar essas verdades, compartilhar com outras pessoas. Seja com a criança, seja com o senhor de idade, seja com um amigo, seja com alguém que não conhecemos. Precisamos dizer por e-mail, dizer por mensagem, seja ensinando na escola bíblica, seja erguendo uma placa num sinaleiro, seja escrevendo um poema ou cantando uma canção, meus irmãos. É preciso dizer essa verdade, é preciso afirmar como Paulo afirmou: Deus está conosco. Quem poderá nos vencer, irmãos? Quem? Nós diremos, nós voltaremos a dizer, nós diremos até que os nossos olhos se fechem neste mundo. E depois que isso acontecer, nós voltaremos a dizer e diremos eternamente, porque as verdades sobre a glória do Senhor, sobre a glória de Deus, jamais deixarão de ser dignas de serem ditas. Deus é por nós, quem poderá nos vencer? Paulo começa esse capítulo no versículo 1 dizendo: agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, irmãos. Deus é a favor daqueles que o amam. Deixa a luz do céu entrar no teu coração, meu querido. Nenhuma enfermidade é resultado do julgamento de Deus, meus irmãos, por favor. Nenhum carro estragado ou plano frustrado é punição de um Deus intolerante. Nenhum conflito no casamento é reflexo de um Deus iracundo. Querido, o desemprego não é retaliação ao nosso pecado, não, querido. O filho rebelde não é um estalo do chicote do castigo divino, querido. O Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos revelado verdades. Se verdadeiramente, irmãos, nós estamos em Cristo, Deus é por nós em todas as coisas e através de todas as coisas, meus irmãos. É isso que precisa permear nossos pensamentos. Nós precisamos aprender, como o apóstolo Paulo, a viver em toda e em qualquer situação, meus irmãos. Seja no conforto, seja no sofrimento, Deus está conosco e nada pode nos vencer, meus queridos. Que essa verdade, ela seja todos os dias latentes em nossos corações, querido. Paulo, ele compreende essa verdade. Paulo, ele baseia agora a sua vida e a sua caminhada nessas verdades profundas. De que existe um Deus que, apesar de tão grande, Ele está ao nosso favor. Está ao nosso favor, um Deus que nos conhece desde a eternidade, mas um Deus que nos guardou, que nos separou para a vitória com Cristo, irmãos. As coisas que vêm contra nós, sejam elas pela ação do diabo, sejam elas pela ação do mundo, meus irmãos, todas elas são transformadas por Deus para que hajam a favor daqueles que temem, daqueles que amam, daqueles que servem ao Senhor. Todas essas coisas que são contra nós, elas cooperam para o nosso bem, querido. E nós só podemos dizer e afirmar isso e viver descansando nessa palavra,
quando nós a compreendemos. Que o Senhor Ele nos ajude a compreender cada dia mais essa verdade. Que em tempos difíceis, como o tempo que nós estamos vivendo, que em tempos de desespero, como esse tempo que nós estamos enfrentando, com esse tempo de falta de liberdade, que em nome de Jesus nós sejamos libertos em nossos corações, em nossas almas, em nossos pensamentos. Que a nossa vida esteja firmada em cima dessas verdades. Queridos, Deus nos dá aquilo que necessitamos, aquilo que nós perdemos ou sentimos falta, os nossos sacrifícios, os nossos sofrimentos, todos se tornam em bem, do modo designado por Deus. Creia nisso, meu querido, creia nisso. O mal é passageiro, ele tem os seus dias contados, querido. A dor, o sofrimento, eles são apenas parte de um plano de Deus para que eu e você possamos estar convencidos a cada dia que o melhor lugar para estar é aos pés dele, querido. Que não existe uma outra fonte de vida que não aquela que vem do trono do Senhor. Que não existe nenhum amor que esse mundo pode nos dar comparado ao amor do Pai pelo Filho. Deus entregou o seu Filho por nós. Essas verdades deviam ser impactantes, deveriam gerar mudanças em nossas vidas. E como seria diferente se nós vivêssemos de acordo com essas verdades? A verdade de que todas as coisas cooperam para o meu bem, de que Deus é ao meu favor. Queridos, a melhor promessa de Deus, na minha opinião, está aqui no versículo 32. Versículo 32, a promessa mais abrangente da futura graça de Deus está aqui nesse versículo. Esse deveria ser um dos versos mais preciosos para nós. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes nos entregou por amor a nós. Porventura não nos dará esse Deus, juntamente com Cristo, todas as coisas? Queridos, que verdade abrangente, que promessa abrangente. Queridos, essa promessa, ela é tão abrangente para mim, ela é tão importante para mim, ela é tão significativa e deveria ser para nós todos. Porque o motivo que essa promessa é tão ampla é justamente o motivo que gera essa promessa. Essa promessa, ela é gerada em cima do amor de Deus, daquele que não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós. Uma promessa calçada em cima do amor, uma promessa que é capaz de nos fortalecer a cada reviravolta que vivemos em nossas vidas. Nunca houve, nunca haverá qualquer situação em nossas vidas, meu querido, em que essa promessa não seja capaz de nos alcançar. Ele entregou o seu Filho amado por amor a nós. E ao fazer isso, Ele também nos deu tudo do que nós necessitamos. Que coisa maravilhosa. Ao entregar Cristo, ao entregar o seu Filho para ser morto numa cruz, o Senhor nos deu também tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo que nós necessitamos está nele, queridos. Tudo que nós necessitamos está no Senhor e vem juntamente com Ele. Existem muitas promessas na Bíblia que são semelhantes a essa. Lá no Salmo 84, no versículo 11, diz que nenhum bem Deus negará ou sonegará aqueles que andam retamente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21, diz: seja o mundo, seja a morte, seja os presentes, seja o futuro, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Difícil nós tentarmos pensar ou encontrar o alcance de todas essas promessas. Promessas que nos alcançam, que nos fortalecem. Mas sabe de uma coisa? Essa promessa específica, no versículo 32, em Romanos 8,
ela está numa classe distinta. Porque Paulo nos apresenta um fundamento e a garantia. Paulo determina em suas palavras o amor e a garantia, o amor de um Deus que nos deu seu Filho, e a garantia de que Ele nos dará todas as coisas juntamente com Ele. São fortes, são sólidos, são seguros. Não existe a possibilidade nenhuma dessa promessa ser quebrada, meu querido. Não importa aquilo que mude, não importa aquilo que nos decepcione, não importa qualquer coisa que fale, querido. Não importa. O que importa diante dessa promessa, querido, é que o Senhor é por nós. Essa é a verdade, meu querido. O que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, ninguém pode mais nos acusar. Queridos, ninguém pode mais nos condenar. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo, ele apresenta uma lista de coisas. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Versículo 38. Nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Nada, meu querido, pode nos separar do amor de Deus. Um Deus que está ao nosso favor, querido. Altura, profundidade, qualquer criatura, nada é capaz de nos separar deste amor. Esse amor que foi capaz de nos entregar aquilo que nós mais precisamos em nossas vidas, que é Cristo, que é a verdade, que é a salvação. Ele veio, querido, Ele nos entregou, a promessa se cumpriu. Você tem a oportunidade de viver agora as promessas do Senhor. Deus guarda todas essas promessas para aqueles que o amam. E o desejo do nosso coração deve ser amar a Deus cada dia mais, buscar ao Senhor cada dia mais. Versículo 37, ele diz: porque sobre todas essas coisas, porque sobre acusação, porque sobre condenação, porque sobre todas as lutas, sobre todos os sofrimentos que tentam nos separar do Senhor, sobre todas essas coisas, Paulo diz no versículo 37, nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor, meu querido. Querido, não curve a sua cabeça para as lutas, não abaixe a sua cabeça, querido. Para as coisas deste mundo, para as perseguições, não baixe, querido. Levante a tua cabeça, porque existe um Deus que está ao teu favor. A conquista definitiva, o efeito definitivo para todas as outras promessas está aqui, querido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhum bem Deus sonegará aos que andam retamente. Essa é a conquista dessa promessa do Salmo 84. Em 1 Coríntios capítulo 2, Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? É o fundamento dessa promessa de Coríntios. Tudo é vosso, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a segurança da promessa de Jesus em Mateus capítulo 6, quando ele diz: o vosso Pai Celeste sabe do que vocês precisam, do que vocês necessitam. Busquem somente em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Queridos, um Deus que foi capaz de entregar o seu Filho, porventura nos negará qualquer outra coisa, meu querido. Porque às vezes a gente acha que os nossos problemas e as respostas que nós buscamos
são impossíveis, que como se nós tivéssemos um Deus que não dê conta de todas elas. Não, queridos, nós vivemos e servimos a um Deus que já nos entregou todas as coisas ao nos dar o seu Filho. Não existe nada mais nesse mundo, não existe nada em qualquer outro lugar que seja maior do que essa conquista que nós tivemos. Talvez você não tenha o que você quer, mas eu tenho certeza que Deus te dá aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Que nós, em nome de Jesus, quebrantemos os nossos corações na palavra do Senhor. Que em nome de Jesus nós sejamos aqueles que saibam viver como o apóstolo Paulo viveu em toda e em qualquer situação, tendo a mesma certeza, queridos. Que a nossa certeza ela não seja oscilante em nossas vidas, não. Quando as coisas estão tudo bem, nós confiamos, nós cantamos, nós louvamos. Mas quando porventura enfrentamos e passamos pelo vale da sombra da morte, nós questionamos o amor de Deus, queridos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que sejamos aqueles que amam a Deus, que sejamos aqueles que buscam dia após dia amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é por nós e nada pode nos vencer. Porque aquele que entregou o seu Filho por amor a nós, também nos entregou juntamente com Ele todas as coisas. Que a gente possa olhar para Cristo, porque Ele é a revelação do amor de Deus. Não existe mais lugar para medo em nossas vidas. Não existe lugar para insegurança mais em nossa caminhada, querido. Nós já passamos esse estágio, meus irmãos. É preciso transpor essas barreiras do medo, da insegurança, da incerteza. Nós temos um Deus que está ao nosso favor. Nós temos um Deus que é por nós. Quem ou o que poderá nos vencer, querido? Que possamos, em nossas orações, dizer como Paulo, sobre as minhas lutas, sobre os meus sacrifícios, sobre os meus medos, sobre as minhas inseguranças, sobre todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou e que foi capaz de me entregar o seu Filho e que foi capaz de, juntamente com Ele, me dar tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito. Nada, querido, nada pode nos separar do amor de Deus. Que verdades absolutas, que verdades tremendas. Que sejam essas verdades que nos conduzam. Que essas verdades sejam a luz para o nosso caminho. Que essas verdades sejam a paz que nós precisamos. Que essas verdades, meus irmãos, possam nos acompanhar. Que essas verdades possam iluminar a nossa estrada. Eu te convido a você fechar os teus olhos, nós vamos orar. Orar em cima de verdades que não são minhas verdades, são verdades do Senhor para nós. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que essas verdades sejam presentes em nosso coração, sejam presentes em nossas vidas. Feche os teus olhos.